Empresas em nome de laranjas faturam milhões em contratos com o Exército. Obrigado pelo cafezinho, Sandra. Se vocês puderem dar cafezinhos é muito importante, gente. Abertas no último ano, empresas em nomes de jovens de 20 anos ganharam 18,2 milhões em contratos de vendas de equipamentos para o Exército. Reportagem do Luiz Vassalo, lá no Metrópolis. Empresas em nome de laranjas ganharam pelo menos 18 milhões em contratos assinados com o Exército Brasileiro ao longo do último ano. Elas possuem controladores e endereços em comum e participaram de 157 licitações da corporação. Em parte delas, elas competiram entre si. Formalmente, as empresas estão em nome de jovens de 20 e 21 anos que moram no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. O Metrópolis apurou, contudo, que elas são controladas por um empresário e um contador alvos de diversas investigações da Polícia Federal por fraude em licitações em outros órgãos públicos. Os contratos assinados com o Exército são para fornecer barracas, capacetes, cantis, coldres e outros equipamentos militares. Um ex-sócio confessou à justiça e foi condenado por admitir o uso de laranjas junto ao contador dessas empresas. Ele afirmou ao Metrópolis, sobre a condição de anonimato, que elas são criadas para participar de licitações do Exército, com o objetivo de obter contratos ou apenas competir para dar cobertura a outras empresas, simulando uma concorrência. Olha lá, galera, 40 pessoas aqui nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Ele também disse que servem aos interesses de um empresário que foi um dos pivôs da CPI dos Correios em 2005, que desagou no escândalo do Mensalão. O contador e os laranjas. O contador responsável por abrir essas empresas é Luiz Romildo Melo. Em junho, ele foi alvo da Operação Mobília de Ouro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que investigou o superfaturamento milionário e o uso de empresas ligadas a ele para fraudar licitações na Secretaria de Educação do Governo do DF. Romildo tem um longo histórico de investigações e ao menos uma condenação por abrir empreendimentos em nome de laranjas para empresários que buscam direcionar contratos públicos. Esse aqui é o Luiz Romildo Melo, diante de uma carne aí na churrascaria. Parece que ele é gaúcho, torce aí pro Inter. Fala, querida Maria Angélica Barral, bom dia. Em outras investigações, Romildo apontou os reais sócios das empresas que haviam sido abertas por seu escritório quando foi enquadrado pela Polícia Federal. As digitais dele estão em 4 empresas abertas entre 2022 e 2023, que ganharam contratos do Exército. Parte delas está sediada no mesmo endereço de seu escritório de contabilidade, outras têm seu próprio contador como sócio e no nome fantasia de uma das suas empresas. São elas a Camacua Comércios e Serviços, Duas Rainhas Comércios de Artigos Militares, Imperato Comércios de Artigos Militares e a Nova Prata Confecções. Nas 3 primeiras, eles têm se alternado dois jovens de 20 e 21 anos, um deles é de Blumenau e outro do Rio de Janeiro. Este chegou a figurar como beneficiário do auxílio emergencial durante a pandemia, mas o pagamento foi suspenso pelo governo. Nenhum deles foi localizado pela reportagem. Qual que foi o maior contrato? Aberta em julho de 2022, a empresa Duas Rainhas está em nome do rapaz de Blumenau e teve como sócios o jovem de 21 anos do Rio e um homem que foi condenado na justiça justamente por abrir empresas ao lado de Romildo em nome de laranjas. Em dezembro, ela se sagrou como a maior fornecedora de bens materiais para o Exército, com um contrato de 9,2 milhões para provisionar milhares de macacões às tropas. Metrópolis teve acesso aos documentos da licitação. 2 atestados de capacidade técnica do empreendimento foram assinados por empresas de Romildo e seu filho. O contador também assina os balanços contábeis das Duas Rainhas. Com esse contrato, a empresa chegou ao topo do ranking das maiores fornecedoras de bens patrimoniais do Exército, o que envolve itens como capacetes, uniformes e mobiliários. Concorrência entre amigos. A Duas Rainhas e a Camacua participaram e levaram lotes das 2 licitações do Comando do Exército em 2023. Atualmente, ambas têm como único controlador o jovem de 20 anos de Blumenau,
Uma delas, a Duas Rainhas, fechou o contrato de 2,3 milhões para fornecer barracas de acampamento ao custo de 13 mil a unidade. A Camáqua ofereceu cantis, capacetes, coldres e canecos de metal por 580 mil. Juntas, essas duas empresas têm 15 milhões em contratos do Exército desde que foram abertas. Em outras duas licitações, a Camáqua competiu com a empresa de Nova Prata, que está em nome de outro sócio, mas tem sido representada por Romildo em concorrências no Exército. A Nova Prata já teve o seu quadro de societário um homem condenado criminalmente, após admitir participação em esquema com o contador para abrir um negócio em nome de um laranja e tentar driblar a cobrança de impostos. A Nova Prata ganhou irrisórios 47 mil em contrato, mas participou de 8 licitações no Exército, 2 na Marinha e uma na Aeronáutica. Uma terceira empresa, a Comercial Maragatos, levou 3 milhões em contratos com o Exército. Ela teve como sócio o mesmo homem que admitiu o esquema de laranjas, mas hoje está no nome de um jovem de 21 anos de Blumenau. A Maragatos é mais antiga e teve diversos sócios e CNPJs desde que ela foi aberta há mais de uma década. Participou de 49 licitações somente para as Forças Armadas, meus queridos e minhas queridas. A galera tá meio brava aí, já apareceu até bolsonarista no chat, é isso mesmo, gente? Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Cobertura. Com orçamento de 53 bilhões, o comando do Exército tem contratos muito mais vultuosos do que aqueles firmados com empresas ligadas ao contador Romildo. Apesar da pouca taxa de sucesso nessas licitações, as empresas participaram de mais de uma centena de pregões de valores milionários no Exército. Um ex-sócio de diversos empreendimentos ligados a Romildo relatou ao Metrópolis, sob a condição de anonimato, que essas empresas muitas vezes têm sido usadas para dar cobertura a outras que pertencem a terceiros. O próprio contador já foi condenado pela justiça por essa prática e continua alvo de outras investigações. Ele afirmou que os negócios mais recentes foram abertos a pedido do empresário Arthur Vashek, que é dono de ao menos 2 empreendimentos no mesmo ramo de fornecedores do Exército. Ele foi preso em 2007, em meio ao escândalo das licitações dos Correios, responde por ações judiciais até hoje e ficou famoso por ter mandado gravar um diretor dos Correios recebendo propina e admitindo ter aval do então deputado Roberto Jefferson, do PDB, que seria um dos pivôs do Mensalão. Aquele vídeo famoso, lembra, gente? A marca de Vashek está nas empresas abertas por Romildo. 2 delas cadastradas em nome dos jovens de Blumenau e do Rio têm seus registros em um e-mail usado pelo empresário, inclusive no âmbito dos pregões do Exército. Uma das empresas de Vashek foi penalizada pelo governo federal com a idoneidade em razão da não entrega dos materiais aos Correios. O que dizem os envolvidos? Procurado pelo Metrópolis, o contador Luiz Romildo de Mello respondeu somente com uma mensagem na qual questiona: qual o seu interesse nesses levantamentos? A reportagem insistiu para ouvi-lo sobre as suspeitas, mas ele não voltou a se pronunciar. Arthur Vashek Neto não foi localizado. Em nota, o Exército afirmou que os critérios de seleção de empresas de fornecimento de material para a corporação seguem o disposto da Lei de Licitações e Contratos. Os certames têm como fundamentos os princípios da administração pública, com especial atenção aos da legalidade e da impessoalidade. Para se tornarem vencedores dos certames, as empresas devem oferecer o menor valor para o bem em questão dentre todos os participantes, além de comprovar a qualidade do material fornecido, conforme as características estipuladas, afirma o Exército. O órgão também ressaltou que somente após a entrega dos produtos contratados prontos para o uso, as organizações militares contratantes poderão efetuar a liquidação da respectiva nota fiscal, com posterior pagamento pelos produtos entregues nos estritos termos de legislação vigente. Sobre os contratos levantados pelo Metrópolis, o Exército afirmou que está apurando os dados precisos para serem repassados à reportagem. Cabe ainda esclarecer que o Exército Brasileiro, em todas as suas ações, segue e cumpre a legislação vigente e reafirma o seu compromisso com a legalidade e transparência na prestação de informações à sociedade brasileira, meus queridos e minhas queridas. Somos democratas sim, meus queridos, mas é isso aí, a gente tem que denunciar aí, essa galera aí que é patriota, tá rolando aí talvez uma corrupção no Exército.
E é uma coisa que a gente está trazendo aí do Metrópolis, que nem é site de esquerda, tá? Isso é muito importante de ser dito aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá,